A gente falou sobre oligo e mono. Opa, espera um pouquinho. Aula passada a gente falou sobre oligopólio e monopólio. A aula anterior nós falamos sobre plano de marketing. Dando continuidade, perdão, hoje a gente vai falar sobre plano operacional. Tá? O plano operacional não é um material grande, tá? Como vocês podem ver, ele é um material com 8 páginas, incluindo as atividades. E o plano operacional, ele é basicamente dividido em 4 partes, que é o layout, o arranjo físico, né? A capacidade produtiva, comercial e industrial, os processos operacionais e a necessidade pessoal, tá? Então, assim, vamos dar uma repassada. Quando eu tenho a necessidade e quando eu vou montar um plano de negócios buscando uma forma de financiamento ou buscando apoio financeiro em alguma instituição, eu tenho claramente que apresentar um plano de negócios, né? E esse plano de negócios, ele tem que ser completo e cheio das informações, porque em muitos casos o indivíduo não tem, vamos dizer assim, garantias para dar de que o negócio dele, de que se o negócio falhar, ele possa bancar esse recurso, né? Mas se ele faz um plano de negócios bem feito, bem detalhado e todo minuciado, conforme a gente apresentou até agora aqui, e a gente ainda vai apresentar mais, e o próximo tópico, que é o plano financeiro, que é um dos mais completos, a própria empresa muitas vezes financia só com base no plano de negócios, tá? Sabendo que esse plano de negócios é uma coisa que que foi bem feita e feita de forma séria. Teoricamente, seria mais aprazível se fosse realizado por um agente externo, correto? De confiança. Exatamente. Eu ia falar isso agora, Pedro. Por isso, quando você vai fazer um plano de negócios e você contrata uma consultoria externa, você consegue ter maior êxito, né? Principalmente nesse quesito de você estar utilizando uma empresa de fora, ou seja, alguém que não tenha paixão pelo seu negócio, estudando o seu negócio. Legal? Então, assim, uma das áreas que é muito importante, todas são, mas uma que eu julgo ser muito importante é essa parte desse, é, desse plano operacional, porque aqui no plano operacional, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o layout ou então o arranjo físico, né? E o que vem a ser esse layout ou esse arranjo físico, né? Esse layout, o arranjo físico, ele é exatamente o que ele diz ser. Ele é um croquis da área onde você vai trabalhar, onde vai estar a sua empresa, tá? E aí, aqui você vai, nesse local, você tem que definir onde fica cada sala, onde fica cada uma das partes, tanto de almoxarifado, quanto do setor de compras, quanto do setor financeiro, ou se for uma empresa pequena, como é o caso dessa que ele nos dá o exemplo aqui abaixo, e já eu vou mostrar para vocês, está bem definido onde cada um vai ficar, beleza? E aí ele começa dizendo para a gente o seguinte, olha só, opa, parece que chegou alguém aí, vamos ver quem chegou. Perdão, professor, relativo. Uma empresa semelhantemente como a minha, que não necessita de layout físico, por exemplo, porque ela não é uma empresa fi, física, não precisa de uma base física para se relatar. Ela não iria necessitar disso, tô correto? Não, ela necessitaria. E aí já eu te explico por quê. Você vai entender já já por que é que você precisa Por disso. conta Tá? da relativa.
eficiência, por exemplo, porque mesmo o indivíduo que trabalha em casa, ele poderia ser mais eficiente se estivesse organizado? Seria mais ou menos isso. Vamos seguir o material aqui, que isso vai responder rapidinho para você. Continuando aqui, ó, ele fala para a gente aqui, ó, que um bom arranjo físico traz uma série de benefícios, como aumento da produtividade, diminuição do desperdício e do retrabalho, maior facilidade na localização dos produtos pelos clientes na área de vendas, lógico, né? Melhoria na comunicação entre os setores e as pessoas. Agora vamos exemplificar a empresa do Pedro Igor, que ele falou que é uma empresa que não tem a necessidade de se ter um espaço específico, né? Olha só, hoje, como é que vocês estão aí na casa de vocês? Conta para mim. Cada um está num lugar ou você tem um lugar específico que todo dia, quando você vai para a aula, você vai para esse lugar? Eu não tenho um local específico. Eu detenho um local. Tá, o Pedro tem um local, Elionai você não tem, né? Não, visto que eu uso pelo celular, e aí eu tenho mais mobilidade com isso. Certo, Geralmente as pessoas que têm computador, né, eles ficam no local fixo. sim. Laila, você ia falando? Eu também não tenho um local fixo. Tá. Alguém tem um local fixo? Eu Mas detenho. Não, geralmente além de você, Pedro, perdão. quando eu Desculpa, estava na Letícia. minha casa, eu ficava sempre no meu quarto. Você não está na sua casa agora? Você está viajando, né? Aham. Você Na casa está da minha onde? avó. Tô no Ah, interior do Pará. que massa! Que bacana. Olha só, o João Vitor tá de boa, né? Tá deitado. Olha que bacana. Como ocorre que a minha mãe não trabalha em casa, acaba ocorrendo que eu tenho uma casa inteira como local preparatório, mas eu uso Certo, geralmente o meu quarto ou o quarto dela. certo, isso é bacana. Por exemplo, eu tenho um local bem específico que eu uso para me trabalhar. E onde fica? Fica aqui na minha sala de estar, né? É onde eu coloco geralmente o meu computador no meu colo e trabalho assim. Eu tenho a tomada aqui do lado, estou próximo do roteador de internet, então eu consigo ter uma melhor conexão, vamos dizer assim, uma facilidade de conexão e uma forma eu fico perto da cozinha, que se eu quiser água está mais perto, entenderam? Então, assim, o layout serve para quê? Vamos dar uma olhada aqui. Seu microfone desligou, professor. Obrigado. Vamos ver o que, que o plano operacional conta para a gente agora. Olha só, aí ele fala que aqui o ideal é contratar um profissional qualificado para ajudar nessa tarefa, lógico, né? E aí ele mostra para a gente aqui, ó, o layout ou arranjo físico, eu acredito que de uma confeitaria, tá? Eu vou diminuir um pouco aqui para vocês ver se a gente consegue ter toda aqui, ó, beleza. Não sei se vocês vão conseguir ler aqui embaixo, Isso mas eu me vou. recorda, este assunto é deveras importante, me recorda de um filme chamado A Fome do Poder, que era relacionado ao McDonald's, que Sim, a primeira parte era relacionada à organização da cozinha, era tão bem organizado que você conseguia realizar o sanduíche rapidamente. exatamente. Cara, você tá lendo o que eu tô pensando aqui, é? Porque Não, mas eu eu receio ia que exatamente detenhamos o falar mesmo sobre isso. E embasamento. esse é um dos filmes que a gente recomenda para que se assistam para a área de empreendedorismo, tá? Aí você percebe aqui, ó, esse aqui, ó, essa parte onde está passando aqui o cursor, vocês estão vendo? É a parte aqui da entrada, a área comercial, né? Aqui fica um balcão onde recebe o pessoal, certo? Aí tem uma coisa que está errada aqui nesse croquis. O que, que vocês acham que está errado aqui nesse croquis?
Vamos lá, gente. Eu acho que não tem uma área de alimentação para as pessoas se alimentar dentro aí. Mas aqui não é o específico aqui é só venda mesmo, Elionai. Mas mesmo do jeito que está aqui, sendo só venda, tem uma coisa aqui que eu não O recomendaria. escritório tá ao lado da área de produção. Eu não acho muito ideal isso. Está muito, na minha opinião, um pouco bagunçado. Você quase acertou, Pedro. O escritório O é negócio junto com o aqui é depósito. O escritório está junto com o depósito. Não pode ser. O escritório não pode ser junto com o depósito. Por que é que não pode ser junto com o depósito? Vamos pensar, o que é que confeitaria trabalha? Qual a matéria-prima principal de uma confeitaria? Doces e massas. Não, a matéria-prima. Trigo. Exatamente, o trigo, a farinha de trigo. Vocês já viram um saco de 50 quilos de farinha de trigo? Quem já viu? Ninguém? Oi? Estão me ouvindo? Não, eu não Pessoal? Ah, estão aí. Um saco de farinha de trigo de 50 quilos. Vocês já viram aquele saco de pano de chão que é feito de saco? Sim. Pois é, ele é Saco feito de fibra, né? ele é feito daquele mesmo material, tá? De algodão. Então, o que acontece? Quando você bate nele, o algodão deixa escapar a poeira da farinha. Então, o local onde fica, geralmente, o depósito da farinha de trigo é um local que é muito empoeirado, né? E aí, assim, no escritório, você trabalha com o quê? Papel, correto? Papel, computador. Computador E gosta necessita de uma organização. necessita de uma certa organização, de uma certa limpeza. Vocês concordam comigo? Então, Exato. assim, o escritório, primeiro, ele não deve estar nem próximo do depósito, nesse caso específico, tá? Ele poderia ficar aqui, ó, uma outra, até a área de confeitaria, por exemplo, ó, que essa que está aqui à direita, que é um espaço, poderia ser mais próximo aqui, ó, do escritório do que o próprio depósito. E o depósito ser na área da confeitaria. Entenderam? Então, isso seria, assim, vou usar o termo aqui, teria mais Produtividade. seria, vamos buscar aqui, ele fala que seria mais produtivo, mas eu não era produtivo que eu queria falar eficiente. Seria mais eficiente. E dá na mesma, né? Manter fora. Olha aqui, ó, o que eu falei para vocês. Vocês estão vendo, ó? Área da confeitaria, depósito. Ó, se fecha aqui, ó, dá quase o mesmo tamanho daqui. Eu sei que seja por Atenderia conta bem. que o indivíduo tentou realizar, por exemplo, uma simplificação por conta da área que ele detém não ser muito aprazível para realizar um depósito. Então, É ele não possível. queria determinada área somente para o escritório. Então, ele, É que nem infelizmente, o juntou professor as disse, era duas. pra passar uma parede ali, não precisa nem ser parede de tijolo, pode ser de Professor. drywall, que é Só um gesso minutinho, e... João Vitor. Leonai, tá baixo, cara. A gente não tá te ouvindo direito, não. Assim, aí para resolver esse problema seria só passar uma parede de drywall, que é gesso e papel. Sim. Seria interessante. Um drywall talvez resolvesse, sim. Você tem razão. Mas resolveria se fechar só esse pedaço aqui, ó. Poderia até deixar essa porta aqui, ó, para a porta do depósito. Né? Então, Aí assim, depende de quanto, tem a variável de quanto o estudo vai poder estocar. Esta área poderia estocar. se fecha aqui, ó, por exemplo, ó, e aí você tira isso aqui, você usa essa área da confeitaria. Se você quer manter o depósito aqui, você mantém aqui. Pedro, pelo fato de que você não consegue utilizar, perdão, de não se ter muito espaço para colocar a questão da farinha, no caso, você pode colocar, pelo fato de ser saco, você pode colocar um em cima do outro em até 15 unidades, ou seja, você pode colocar 15 sacos um em cima do outro, tá?
Então, assim, um saco de farinha de trigo, ele toma o espaço de 70 por 60. Então, assim, se eu E a tenho terceira aqui dimensão? de altura, a, Exato. ter a terceira dimensão é em torno de 50. Então, se eu coloco aqui 15, eu vou ter 7,5 metros de altura, que logicamente não caberia aqui. Eu teria aqui em média de 3 metros. Então, eu poderia colocar aqui 5 sacos, 5 em cada um deles. Então, eu teria aqui em torno de 15 sacos de 60 quilos, de 50 quilos, que caberia fácil aqui nesse depósito, tá? Que ele está falando aqui, ó, que ele tem 2 metros e 10, tá vendo? Perdão, aqui ele tem dois. Ah, esse croquis tá muito louco, não dá para entender direito. Se 2 metros e 10 é tudo aqui, ou se aqui é 70. Ah, tá, não, isso aqui é a dimensão da porta, 70 por 2,10 de altura. Mas beleza, vamos passar para frente. Algumas coisas precisam ser observadas sem perca de tempo com relação à questão do layout. É o que? Olha só, a legislação vigente para o tipo de negócio. Por exemplo, vocês acham, e vocês sabem que esse aqui é uma área que provavelmente a vigilância sanitária tem uma legislação específica, né? Para a área de alimentação. Será que isso aqui passaria nesse alvará da vigilância sanitária? Pouco provável, né? Então, Eu não tenho conhecimento dos requisitos. alguns requisitos deles é a questão específica de organização, tá? Então, assim, por isso que eu digo que eu acho que não passaria por conta ali do depósito ser junto com o escritório um deles, tá? Outro teria aqui, ó, os sanitários ficarem próximo aqui ao depósito de farinha de trigo aqui, ó, próximo da amassadeira, entendeu? Então isso aqui já meio que tiraria de jogo. Outra questão é o seguinte: se a empresa já está montada, o seu espaço já está montado, você precisa, sem sombra de dúvida, adequar isso aqui, ó, para esse pessoal aqui, ó, para as pessoas portadoras de necessidades especiais, tá? E o que seria isso? Seria uma porta mais larga, por exemplo, Uma rampa. aqui mesmo, ó, essa porta aqui de 2,10 por 70 não daria, porque a porta mínima para acessibilidade deve ser de 90, entendeu? Para poder passar a cadeira, no caso do cadeirante. Mas os clientes fariam uso do banheiro? Sim, sim. Eu achei que era específico para funcionários. Mas se alguém chega no seu estabelecimento precisando usar um sanitário, você não vai abrir? Realmente tem essa variável. Né? Isso tem que ser levado em consideração, beleza? Então, olha só, aí ele fala aqui para gente, ele dá um espaço para a gente trabalhar. Capacidade produtiva, comercial e de serviço. E aí ele fala sobre uma coisa muito interessante, que eu gosto muito, é isso aqui, ó. Capacidade instalada da empresa. O que é que vocês acham que é capacidade instalada, gente? É a capacidade da empresa se manter no local. Também. Mas capacidade instalada é qual é a capacidade que está instalada naquela empresa, capacidade de produção, capacidade de venda, capacidade de compra. Então, quando eu falo capacidade instalada, aí aqui ele tem meio que entre aspas, Determinada. um jargão, tá? Mais ou menos. Quando você fala capacidade instalada de uma empresa, capacidade. Qual que seria, por exemplo, uma capacidade instalada de um hospital? O que é que vocês acham que seria a capacidade instalada de um hospital? O número de leitos? Quantidade
pessoas, ele pode ter nenhuma determinada região. Muito bem, Gabriel. Você e o Pedro Igor acertaram, isso mesmo. Qual é a capacidade de atendimento e o número de leitos que ele tem disponível, tá? Então, assim, porque... E aí ele continua aqui, ó. O quanto pode ser produzido, quantos clientes podem ser atendidos com a estrutura que você tem atual, né? Ele não colocou aqui, mas capacidade instalada também, qual é a sua capacidade de compra, sua capacidade de venda também, tá? E aí ele fala pra gente aqui, ó, com isso é possível diminuir a ociosidade e o desperdício. Agora, uma coisa Ou que ele coloca... seja, Pode falar. desculpa incomodá-lo, mas Não, pode relativo à falar. fome do poder, por exemplo, ao filme, quando ele realizou aquela permutação relativa a toda a eficiência que a empresa poderia realizar, os equipamentos de toda a área disponível, ele aumentou a capacidade instalada dele. Exatamente. Exatamente. Você pode simplesmente aumentar sua capacidade instalada fazendo um novo layout na estrutura da sua empresa. Isso é possível. Você quer ver uma coisa? Pensa no seu quarto. Pensou no seu quarto? Bacana. Você tem como colocar mais quantas pessoas no seu quarto? Para dormir no seu quarto. Vamos lá, gente. Depende da estatura. Vamos lá. Não, aí depende da estatura não, Pedro. Aí, assim, você faça numa média geral, tá? Porque não é muito comum você achar a cama com mais de 2,20 metros de comprimento. Vamos lá, gente. Pensaram aí? Algumas Sim. capacidades instaladas que nós... Pode falar, Laila. Não, só ia falar que consegui pensar. Ah, tá. Por exemplo, a questão da capacidade instalada, você pode mudar a cama, você pode tirar a cama, por exemplo, e espalhar um monte de colchão no chão, ou você pode colocar duas beliches, né, e uma em cima da outra, e aí vai. Isso aí vai depender só da sua criatividade. Da mesma Então, forma que a empresa. teoricamente, Pode seria falar. fazer uso da área da cama que está sendo realizada pela cama, aumentando a eficiência desta área, por exemplo, o mesmo que Exato. ocorre com a mecanização. Exato. Por exemplo, você pode, no lugar de uma cama, você pode colocar uma treliche. Colocou 3 pessoas ali. Entenderam? Ah, não, professor, mas se eu colocar, não gosto de beliche nem de treliche, se eu virar minha cama assim, o assado, vai caber outra cama aqui, vai caber... Aí vai de acordo com cada um, tá? No caso, por exemplo, das empresas, é muito importante ser realista, tá? Na sua projeção, tanto do volume de produção, de vendas ou de serviço, né? Por exemplo, você tem que estar bem atento com a questão da sua produção, porque em determinada época do ano, automaticamente as produções sobem. Vocês já perceberam? Em determinadas épocas do ano, os materiais de construção, eles têm um maior número de vendas. Por quê? Porque você tem um pedreiro produzindo mais, né? Que geralmente é a época que não chove. Você tem as épocas sazonais de venda, por exemplo, Natal, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, e por aí vai, né? Então, isso tem que ser levado em consideração para que você possa mensurar sua capacidade instalada de produção para você trabalhar corretamente em cima disso. Entenderam? Então, é importante vocês ficarem muito atentos à questão da sua projeção de produção e à sazonalidade do tempo do ano, da época do ano. Beleza? Bacana. Aí ele traz para a gente aqui, simples demais. Agora, vamos passar para
processos operacionais. Aqui nós estamos falando sobre plano operacional. Agora nós vamos falar sobre processo operacional. O que seria processo operacional? Processo operacional é exatamente o que você faz, tá? Como é que seria isso? Só para exemplificar, quando você vai trabalhar a implantação de um plano de gestão da qualidade, seja ele qual for, tá? Uma das coisas que o pessoal só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, por favor. Pessoal, desculpa, tá? Olha só, quando você percebe e que vai implantar um plano de gestão de qualidade, uma das primeiras coisas que o pessoal vai falar para para ter um plano de gestão de qualidade da sua empresa, é você construir os POPs da empresa. Vocês sabem o que é POP? P-O-P? Vamos lá. Alguém sabe dizer o que é POP? Não sei o que é. Procedimento operacional padrão. Ou seja, tudo que você vai fazer na empresa, naquela determinada coisa, você tem que fazer exatamente da mesma forma. Quer ver um exemplo disso? Você liga numa empresa na parte da manhã, a pessoa te atende assim: empresa fulana de tal, fulaninho de tal falando bom dia, ou então não fala nem eu falando, né? Fulano de tal, bom dia. Você liga à tarde, vai te atender do mesmo dia, do mesmo jeito, variando somente o boa tarde. Isso é um procedimento operacional padrão. Quer ver um outro procedimento operacional padrão? Eu vou perguntar para vocês e pensem, tá? Vocês acham que a limpeza que é feita na área administrativa de um hospital, ela é feita pela mesma pessoa e da mesma forma que é feita na área dos quartos dos hospitais? Me digam aí. Eu receio que não, porque Por quê, Pedro? demandam uma limpeza mais organizada, mais bem detalhada. Não entendi. O que Porque, seria por uma limpeza exemplo, mais detalhada? Em qual deles seria uma limpeza mais detalhada? dos leitos. Certo. Olha só, ambos têm que ter o mesmo padrão de limpeza. Só que, quando você vai tratar a parte, entre aspas, infectada do hospital, né, que eles chamam assim, eles utilizam uma técnica chamada técnica dos 3 baldes, tá? Ou seja, você tem que passar 3 formas diferentes. Você tem que limpar de 3 formas diferentes. Quanto da área administrativa, é uma técnica chamada técnica de um balde só. Por quê? Porque lá você não tem um contato direto, presta atenção, direto com o caso da infecção, não, gente. Oh, gente, perdoa, hoje eu tô meio voado aqui, as palavras estão sumindo. Ele não tem contato direto com a área contaminada, mas ele tem contato indireto, porque os médicos vão na área administrativa. Os administradores vão nas partes infectadas do hospital, tá? Então, com isso, olha só.
a limpeza ela precisa ser feita com produtos específicos de limpeza, no entanto, de formas diferentes. E aí é o que a gente vê que ele fala para a gente com a criação dos POPs, tá? Dos procedimentos operacionais padrão. Quando ele fala isso para a gente, ele já mostra para a gente aqui, ó, que ele te pergunta qual que é o... Pessoal, só um minutinho, por favor. Aqui. Então, pessoal, olha só. Quando a gente fala aqui, ó, quando eu vou fazer o registro dos processos operacionais, é exatamente isso que está aqui, ó. É o momento de registrar como a empresa vai funcionar. E aqui você tem que pensar como é que são feitas todas as atividades e descrever etapa por etapa, no caso da produção, no caso de venda e no caso de prestação de serviço. Olha, e ele cita aqui, e até mesmo as rotinas administrativas. Vocês se lembram que eu dei o exemplo do telefone, de atender o telefone? Até isso, tá? Ele pede que a gente faça o seguinte, que a gente identifique quais são os trabalhos que são realizados e quem é o responsável por cada um deles, né? Da mesma forma que tipo de material e equipamento eu vou usar em cada um deles. E aí, ele pode... E aí, para isso, você mesmo pode elaborar um roteiro com essas informações. Ele até dá um modelo para a gente aqui. Olha só como é que ele faz. Ó. O molde, a mesa de corte, a cortadeira elétrica, a costura, o acabamento, a embalagem e a expedição. Correto? Vocês acham que isso aqui está certo, gente? O que vocês acham? Vocês acham Você que esse poderia modelo... voltar um pouco lá, por favor? Posso, claro. Leitura? Aí. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para vocês... Eu acho que falta o atendimento ao cliente, não? O que mais? Os produtos, a matéria-prima. Matéria-prima, isso mesmo, Leonardo. Porque eu posso ter aqui, automaticamente, eu entendo que é uma área de confecção de roupas. Concorda comigo? Pelo próprio tipo de equipamento e material que ele apresenta para a gente. Olha, aqui ele apresenta o quê? Como é que é, João Vitor? O depósito. Não, aqui não tem que ter depósito, né, João Vitor? Porque aqui ele está mostrando quais são o tipo de trabalho que é executado na empresa. Esse é o processo operacional. Lugares. Não, a parte do layout já foi. Acorda, filho. Tu tá deitado, tá dormindo, né? Senta, João Vitor. Vou falar com você igual eu falo com o meu filho aqui. Senta, João Vitor. Não estuda deitado, não, que você não aprende. Eu falo pro João Guilherme. João Guilherme, senta, estuda sentado. É mais fácil você aprender. Então, olha só. Aqui ele mostra pra gente qual é o molde que ele vai fazer a roupa, leva para a mesa de corte, vai para a cortadeira elétrica, costura, dá o acabamento, embala e envia. Mas ele não falou que faltou aqui entre a embalagem e a expedição. Faltou o quê, gente? O que vocês acham que faltou aqui? A venda? Ah, moleque, é isso aí, cara. Exatamente, aqui faltou o quê, ó? A venda. O que mais que faltou? Aqui, ó, antes disso. Obtenção de matéria. Como é que é? Obtenção de matéria. Não, Obtenção aqui, de matéria-prima.
Não, não é nem a obtenção, porque aqui eu já estou, se eu já estou mostrando que eu estou produção, eu não preciso mais comprar, tá? Significa que eu comprei num outro momento. Aqui faltou eu descrever o quê? A matéria-prima. Certo? O que mais que faltou aqui, gente? Não faço ideia. Pensa. Os funcionários, Esse vai vir daqui a pouco, Leonardo. Mas aqui, ó, por exemplo, qual é a forma que você usa para costurar? Qual é a forma que você usa para usar a cortadeira elétrica? Qual é a forma e o modelo e o formato que você coloca na mesa de corte? Qual o tipo de acabamento que você vai dar? Qual o tipo de embalagem você vai usar? E para quem você vai expedir? Para que estado? Para que país? Entenderam? Isso aqui é uma questão bem interessante que a gente precisa levar muito em consideração, porque essa aqui é uma área que, se você já tiver com isso bem resolvido, caso você queira instalar um sistema de gestão de qualidade na sua empresa, você já está com meio caminho andado, certo? E aí ele continua, né? A necessidade pessoal. Aqui é interessante você ficar de olho numa coisa. Vamos ver se tem um fique de olho aqui. Não, não tem. Vamos ver se aqui você preste bastante atenção nessa parte aqui. Sabe por quê? Quando a gente começa a falar assim, a minha empresa é uma empresa familiar, então eu vou precisar contratar 2 vendedores para o balcão, o pessoal do caixa eu não vou precisar contratar ninguém não, porque no pessoal do caixa vai ficar meu filho ou minha filha. E aí você não descreve certamente de forma correta qual é a função desse seu familiar ou desse seu sócio que vai trabalhar na empresa, né? Você não conta, não faz a descrição correta dele, de quem ele é, de qual a capacidade técnica dele, se ele tem algum treinamento, se ele não tem treinamento, se você está deixando ele lá só porque você não confia nas outras pessoas, ou se esse cara realmente ou ele tem uma qualificação específica para estar lá, né? Então, assim, quando você vai fazer o desenho da necessidade pessoal, quando você vai trabalhar essa projeção, é imperativo que você saiba exatamente como é que seu negócio vai funcionar. E é imperativo que você saiba quais são as capacitações técnicas desse pessoal que vai trabalhar para você. Você quer ver uma coisa? Pedro Igor, na sua empresa, você poderia contratar qualquer pessoa para fazer qualquer tipo de serviço? Evidencia-se que não, pelo fato de que necessito de profissionais qualificados para realizar determinada atividade, ainda mais com Exatamente, eficiência e produtividade, exatamente. Só um minutinho, por favor. realizando com qualidade. Pedro Igor, você falou que o pessoal da sua empresa precisa ser uma mão de obra específica, capacitada para isso, né? Porque se for qualquer um, a coisa não vai andar corretamente, Exato. né? Então, assim, eu concordo com você, da mesma forma que a gente começa a perceber, por exemplo, que outros tipos de empresa, na verdade, toda empresa precisa de alguém especializado.
Mas tem muita gente que acha que, por exemplo, algum tipo de que todo tipo de mão de obra serve para determinada coisa, para trabalhar determinados, por exemplo, eles acham que uma pessoa que trabalha especificamente na área de construção civil pode ser qualquer um, não precisa ser uma pessoa específica. O que é que vocês têm a me dizer disso? O que é que vocês acham disso? Eu concordo que Eu não acho que é uma precisa. ideia Pode equivocada, falar, Luiz. porque é algo que é uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Necessita de um profissional qualificado, que detém conhecimento do que está realizando, não somente ele trabalha em determinada área e, por consequentemente, por associação, acreditam e postulam que ele tem conhecimento ou detém a qualificação necessária para realizar determinada atividade. Então, ele é qualificado para isso, porém, necessariamente, talvez não. Seria mais eficiente colocar um profissional específico desta área que irá realizar um trabalho mais específico da sua área ainda. Uhum. Professor, eu tenho uma pergunta já falando sobre os trabalhadores. Por que que recentemente os jornalistas, os empresários, em vez de falar trabalhador, eles falam colaborador? Por que que houve a mudança do adjetivo? Gostei da sua observação, garoto. Só um minutinho, por favor, que eu já te respondo. Só um minutinho. Pessoal, me desculpa, é porque está tendo umas palestras que eu estou participando de um curso e eu coloquei ela para gravar aqui e deu um bugzinho, eu tive que dar uma organizada aqui. Desculpa, tá? Mas vamos lá. Vocês falaram que realmente é necessário a gente ter. Vocês sabem, eu comentei com vocês, não é segredo, que eu fiz uma pequena reforma aqui em casa, né? E nesse momento que eu fiz essa reforma aqui em casa, nós fizemos a contratação de uma pessoa, né, para fazer para a gente
a pintura e organização das coisas aqui, certo? E aí o que acontece? Esse camarada trouxe uma outra pessoa para poder fazer esse serviço. Sabe o que aconteceu? Ficou uma... Eu tive que refazer o serviço. É mole? Então, assim, a mão de obra... Ok, Lai. A mão de obra tem que ser especializada. A mão de obra tem que ser levada a sério. Sabe por quê? Quando você não leva a sério a questão da mão de obra, do trabalho que está sendo realizado, você pode não levar isso em consideração, contratar um cara porque o preço dele é mais barato e você ter um péssimo serviço e perder cliente, tá? Então ele fala sempre para a gente aqui, ó, para a gente ficar muito atento com a mão de obra qualificada, tá? Mão de obra qualificada. Ó, se não for essa situação, procure investir então no treinamento da sua equipe. Você já está com a sua equipe montada, já trabalha com você há muito tempo, você está mudando o mix de produto do seu serviço, da sua empresa. Faça o seguinte: chame esse pessoal e faça com eles uma capacitação, entendeu? Porque quando você faz uma capacitação com esse pessoal, a possibilidade de redução de erros é muito grande, e a melhoria no atendimento e tudo isso. Eliana, eu não esqueci da sua pergunta, não. Já eu te respondo, tá? Lembra de uma outra coisa: consultar os sindicatos de classe, tá? E aqui você vai saber o quê? Você vai consultando os sindicatos, você vai saber toda a legislação específica, tá? Quais são os acordos coletivos, o piso salarial, quadro de horários, etc. Aqui você vai ver a legislação daquilo que é sua responsabilidade, que você precisa cumprir com o seu funcionário. Beleza? E aqui ele passa para a gente aqui, ó, carga e função da pessoa e qual a qualificação dela. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Professor, Pode falar. o que eu tava querendo falar é, tipo, mas e o pessoal que é contratado em supermercado grande? Tipo, muita gente não tem experiência, nem uma especialização, assim. Mas, tipo, tem algum problema, alguma coisa assim? Mas eu Geralmente, nesses casos, as pessoas contratam pessoas... Muitas empresas preferem contratar pessoas que não sabem nada sobre o assunto. E aí eles capacitam aquela pessoa para trabalhar daquela forma, certo? Eleonai, já tem algum tempo já que mudou, por exemplo, as nomenclaturas para a área de pessoas, tá? Por exemplo, antigamente era recursos humanos da empresa, não é isso? Hoje é departamento de gestão de pessoas, certo? Tá me ouvindo aí, Leonai? Sim, estou ouvindo sim ou sim. Beleza. Então já mudou para gestão de pessoas. E aí, algumas empresas, por exemplo, não falam mais aquela questão reciclagem de funcionários. Vocês já viram falar? Vamos fazer um curso de reciclagem. Não tem mais curso de reciclagem, porque alguns dizem que reciclagem você está tratando de lixo. Eu vou falar E o uma funcionário coisa. não é um lixo, né? Pois é, e o funcionário não é um lixo, certo? Então, assim, quando você fala empregado, o cara é empregado. Não precisa falar dessa forma. Você pode falar da seguinte forma: o cara é um colaborador para o meu serviço. O cara presta serviço para mim. É até mais interessante. Eliana, está dando eco aí no seu microfone. É mais Beleza, obrigado. interessante, pois ocorre
que o indivíduo pode se sentir mais valorizado e, consequentemente, mais motivado a realizar o serviço, como se ele realmente realizasse e fosse uma parte produtiva e significativa para a empresa, e não somente algo que a empresa está fazendo uso como um objeto. Exatamente, Pedro. Tanto que nas empresas hoje existe uma coisa que eles consideram como sendo um dos bens mais valiosos da empresa. É o chamado capital intelectual. Já viram falar sobre isso? Exato, já assim, tem um postulado muito interessante, literalmente bastante aliciente, que é sobre, por exemplo, até envolve a área da sociologia e como toda a sociedade funciona, e como o Exatamente. capital intelectual pode se remeter, por exemplo, pode ser passado dos pais para os filhos. É literalmente isto que ocorre. E E pode ser também, adquirido. em uma empresa ou determinado lugar, quando se trata de capital intelectual, você está falando de qual o capital que aquela pessoa, qual o quantitativo de intelectualidade que aquela pessoa tem. Em outras palavras mais tranquilas, qual é o conhecimento que aquela pessoa tem daquela área. Querem ver uma coisa? Geralmente nas grandes empresas que contratam, Laila, você falou a questão do supermercado, né? Contratam as pessoas para trabalhar. Vai vir uma pessoa que já trabalha muito mais tempo lá no supermercado, que vai ensinar as pessoas a fazerem da forma correta. Essa pessoa detém esse capital intelectual. Ele sabe tudo sobre a empresa, ele sabe quais são os valores da empresa, ele sabe quais são as formas que a empresa trabalha, a questão de armazenamento, ele sabe quais são as formas que a empresa trabalha no sentido de organização de material, de limpeza, de respeito ao cliente e por aí vai. Então, como ele sabe isso tudo, isso é uma coisa que não tem preço. Então, eles colocaram que hoje se fala muito sobre a questão da valorização da empresa pelo seu capital intelectual. Ou seja, a empresa vale muito porque os seus colaboradores têm grande conhecimento. Quer ver uma coisa? Na empresa do Pedro Igor, por exemplo, a empresa dele, todas as pessoas são extremamente qualificadas, ou seja, o capital intelectual da empresa dele é altíssimo, porque as pessoas são muito capacitadas a fazer o que fazem. Entenderam? Isso vai fazer o quê? Isso vai gerar o quê? Vai gerar um maior valor de venda para a empresa. Aí você pode pensar assim, pô, professor, mas os caras estão vendendo a empresa com os funcionários. Sim, primeiro porque os funcionários não querem ser demitidos porque a empresa foi vendida. Segundo, que eles vão continuar trabalhando da mesma forma e com o chefe novo eles ainda têm a possibilidade de ter melhorias ou não, né? Ainda tem essa incógnita. Então, é isso. Beleza, pessoal? Algum questionamento? Não, não, não. Tranquilo? Falando aí Pessoal, sobre venda de empresa, eu lembrei da venda da Oi, né? Que com certeza a nova empresa que vai comprar ela não vai demitir os funcionários. claro que não. Claro que não, né? Exatamente. Ele não vai mesmo. Porque se faz isso, o que, que vai acontecer? Ele tem que começar do zero. Porém, E ainda Eliomar, eles ocorreria. vão ter que fazer o seguinte: eles vão ter que mostrar para o pessoal da Oi qual é a forma administrativa que a Claro trabalha ou que a empresa que comprar trabalha. Entenderam? Eles têm que apresentar como é que eles funcionam. E que isso não requer grandes dificuldades, porque essas empresas elas já têm os seus POPs, e aí só repassam os POPs para as pessoas fazerem uma leitura e pronto, está resolvido. Bacana? Ocorreria, por exemplo, ocorreria, por assim relatar, se a empresa demitisse todos os funcionários à medida que ela é contratada, por assim relatar, por exemplo, o Facebook, se ele fosse comprado, e demitisse todos os funcionários, por exemplo, os indivíduos que foram demitidos teriam um determinado, por exemplo, desagrado em relação à empresa em si, e não gostariam mais da mesma, por exemplo. Criaria determinado revés, como se a empresa que comprasse a Oi demitisse todos os funcionários que detêm famílias para
realizar. Eu sei, Leonai, é bastante tópico, é 168 bilhões, pelo que me recordo, era o valor de mercado do Facebook. Mas ele está citando aqui como se fosse um exemplo hipotético. Mas é isso mesmo, gente. Beleza, então, finalizamos nossa aula. Forte abraço para vocês.